E aí, pessoal, beleza? Espero que estejam todos bem. E seguinte, pediram pra eu fazer um vídeo falando do Sentinela, personagem que vai sair no novo filme do Thunderbolts. E eu falei, beleza. Topei porque é um personagem que ele é muito significativo pra mim, porque quando ele nasceu em 2000 e foi lançado aqui em 2001. Tá aqui. E foi a época que eu mais comprei HQ. Foi entre 99 e 2006. Foi. Nossa. E aí quando saiu eu comprei. Aqui, ó. Os 4, primeira edição. Do Paul Jenkins e do Jay Lee. Jay Lee, na minha opinião, um dos melhores ilustradores. Eu acho sensacional a arte dele. E eu lembro quando eu li. Quando foi saindo, fui comprando, né? Foi quinzenal, não foi? Pra quem não sabe, é do mesmo cara, do Inumanos. Um dia eu vou fazer um só do Inumanos também. Eu não lembro se era quinzenal. Esse aqui. Bom, enfim. E por que me pegou a história? Porque ele toca num ponto que eu acho extremamente importante, que é tipo... Quando a gente fala de superpoderes, de super-heróis e tal, a gente vê... Sempre é passado o lado bom da coisa, né? Tipo, o herói, o bandido, o mal vencendo... Mas existem algumas circunstâncias onde, tipo, tudo bem, os caras são igual o Bob, o Sentinela, ele é um semideus, por assim dizer, ou pode até chamar de um deus, de certa forma. Ele é o tipo de personagem que tem tanto poder que ele deixa de ser um super-herói, por assim dizer, igual a maioria, ele vira um conceito. Tipo, o pessoal faz um comparativo entre ele, fala que ele é o Superman da Marvel. E não é, porque são personagens totalmente distintos. É bem diferente, porque já existia um Superman Deus já. Assim, entre quem é mais poderoso, o Sentinela ou essa versão do Superman, a mais comum, que mais trabalha, do filme novo. Sim, o Sentinela é mais forte que esse Superman. Mas antes de sair a HQ do Sentinela, já tinha um Superman pica, que é o 98, saiu aqui no Brasil. 98, lançou em 98. Aqui no Brasil saiu. Acho que foi 2000, 2001. Saiu praticamente quase junto com o Sentinela, que é uma história que chama Descer 1 milhão. Eu tenho aqui também. E nessa história aqui é onde é apresentado pela primeira vez o Superman Prime. Esse Superman aí. Esse Superman é outro. Ele não é mais um herói. Ele não é mais um deus. Ele é um conceito. É outra coisa. Não funciona. Ele quebra. Ele e o Sentinela são literalmente personagens que a gente chama de deuses ex machina. Eles quebram a realidade suspensa da obra. Não funciona. É como se fosse um cheater. Não rola. Enfim. E tem algumas diferenças, né, disparidades entre os dois. Por exemplo, quando numa versão onde o Sentinela é derrotado pelo Thor, depois que ele mata o Ares, o deus da guerra, o Thor joga os restos do Bob no sol para ser incinerado e ele morre. O Superman Prime, ele nasce porque o Superman da Terra 523, 823, não lembro, ele perde todo mundo, os amigos, a Lois, e aí ele meio que se isola no sol, dentro do sol amarelo. Ele fica 15 mil anos dentro do sol. E aí é o conceito do Superman do Reino da Manhã, do Alex Ross e do Gene, que é... O Superman já absorveu durante... Não, um Superman mais de idade já, mas já é um senhor. Ele absorveu tanto tempo a energia da luz amarela, do sol amarelo, que ele se torna... Nem a Kryptonita funciona mais. Então, isso é uma amostra do... Se você multiplicar isso 15 mil vezes, ele vira além de tudo. Ele é mais forte que o Darkseid clássico, pra você ter uma ideia. O Darkseid é uma entidade, pra você ter uma ideia. Ele não é nem um deus, ele é uma coisa necessária pro equilíbrio de tudo. O Superman Prime tá além desse Darkseid. E... voltando essa parte
do problema é porque o Sentinela, ele nasceu de um super soro. Igual o Steve Rogers, Capitão América. Mesma pegada. Só que é um soro 1 milhão de vezes mais pica. E é aquilo lá. O personagem, o Bob, ele tinha sofrido abuso dos pais quando era criança. Ele é uma pessoa... Assim, não que os outros heróis não tenham essa formação... A maioria tem algum tipo de formação traumática, né? Vídeo Batman. Mas ele, quando você recebe um poder muito overpower, o que acontece? Eu fiquei questionando, o que acontece? O Bob, ele é um super-herói, ele é esse herói conceito nessa coisa, mas ele também é um vilão conceito, porque ele sofre de, no mínimo para dizer, esquizofrenia. Ele tem um outro alter ego que é o Vácuo, que é tão poderoso quanto ele. Literalmente. Então é complicado quando ele perde o controle e o vácuo toma conta. Fudeu, o nada. Eu lembro do nada da História Sem Fim. É literalmente aquele pânico mesmo que causa na galera. Tipo, se deixar, ele não sobra nada. Então, anos depois, eu fiquei impressionado com esse conceito de tipo, o que você faz então? E aí na história, nessa aqui, na primeira história, na aparição dele, o Doutor Estranho, o Fantástico, o Richard e o Tony Stark, o Homem de Ferro, eles se juntam pra dar um fim no Bob. Mas não dar um fim literal, por assim dizer, porque eles amam o Bob, eles são amigos do Bob. O Bob é amigo de todos os heróis. Então, o que eles fazem? Eles decidem, o Estranho decide apagar, se juntar com o Stark e com o Richard, e eles apagam a memória de todo mundo. Apagam a existência do Sentinela. Desligam, não matam o cara, mas eles apagam da memória coletiva da galera, deles mesmos, de todo mundo, pra não ter vestígio. E com o tempo, a memória dele vai voltando. Os outros heróis sentem esse buraco de tipo, tá faltando alguma coisa. É muito louco, a história é legal pra caramba. Não é a primeira vez que o Estranho faz isso, porque o pessoal, quando assistiu o Miranha, o terceiro, que ele vai fazer o feitiço lá pra galera esquecer quem é a identidade secreta do Homem-Aranha, não foi a primeira vez que o Estranho fez aquilo. O Estranho já tinha, na história de introdução do Sentinela, ele fez isso. A Marvel já tá chupinhando já algumas coisas do Sentinela já há algum tempo, já não é de agora. O problema de colocar esse personagem agora no filme da Marvel, principalmente no filme do Thunderbolts, é que ele é um personagem, que eu falei, ele é extremamente poderoso. Aí você põe ele pra lutar com quem? Vai lutar com ele mesmo. Os caras, eu tenho certeza, eu não vi nada ainda direito do filme dos Thunderbolts. Então, o que eu imagino que vai acontecer? Não vai aparecer outro herói pra lutar com o Sentinela, porque não tem como. A não ser que seja o Thor, e o próprio Sentinela tem que estar disposto a perder. É uma combinação de coisas, mas... Quem vai aparecer? Não vai aparecer ninguém pra salvar. Não vai aparecer o Doom, duvido que o Doom vai se intrometer nisso daí. Porque é Thunderbolts, mano. Não desmerecendo os Thunderbolts, mas não... E aí você tem... Aí coloca a porra do Sentinela. Então vai ser... Eu acredito que o Thunderbolts vai ser um bagulho mais... apelar por motivo. Tipo um shonen, anime japonês, onde você apela pro poder da amizade. E aí o próprio Sentinela vai derrotar o Vácuo. Vai ser algo assim. Vai ser tipo... É tipo de história que é igual o Wolverine e o Deadpool. É muito louco. Pra quem gosta de fanservice, é tudo. Mas é um filme que não soma nada. Literalmente, se não tivesse acontecido, não teria modificado nada. Horrível. Essa parte é horrível. E eu acredito que esse Thunderbolts vai ser a mesma coisa. Eles vão introduzir o Sentinela. Não vão matar o Sentinela, porque não faria no menor sentido. Porque eu acho que mais pra frente eles vão querer usar somente pra sacrificar. Porque volta no ponto porque eu tô fazendo esse vídeo. O que acontece se essas pessoas com superpoderes... E aí, se tiver algum problema que não está além do alcance da ajuda? Porque os que os caras fizeram no gibi aqui, na HQ na primeira, foram apagar a memória da galera. Mas tanto é que depois ele volta. Não tem jeito. Outro exemplo disso, que é muito claro, é o filme O Logan. O Logan foi de 2018. Porra, o Xavier tá zoado. Tá com Alzheimer. Ainda fala, tem um personagem, eu não lembro quem que fala. O que aconteceria se a mente mais poderosa do universo ficasse doente? Porque... E é o que aconteceu, ele matou
metade, quase todos os X-Men numa crise dessa. Nossa. E aí, o que você faz? O que você faz? De certa forma, no Logan, os caras deram uma solução, né? Mata o cara. Não tem como. É foda, a gente tá falando de eutanásia, mano. É por isso que eu falo, tem algumas coisas que, na perspectiva, se você levar pra analisar, fica muito sério. Porque é o caso do Xavier. O Xavier matou centenas. Se deixar, ele mata milhares ou muito mais. E aí? Ou você cria, de fato, uma prisão onde ele não vá poder matar, acessar, até prejudicar outras pessoas. Senão é uma loucura. Com o Sentinela, a mesma coisa. Não dá pra... Sinceramente, esses caras... É muito difícil de confinar esses caras. Como é que você vai prender esses caras? Eu tô falando de uma pessoa que já tá no ponto onde... Ela, igual o Xavier com Alzheimer. Uma pessoa com Alzheimer. Enfim, a pessoa fica fora. Tá fora. Não é, é a pessoa, mas não é a pessoa. É igual, mas é diferente. É complicado. É um ente querido, é alguém que você ama. Mas não tá mais ali. É complexo. Tá, mas não tá. Quando você fala de um ser humano normal, que você consegue ajudar, consegue interagir com a pessoa, é uma coisa. Quando você entra nessa linha de superpoderes, é complicado. O que vocês fariam? Porque é complicado. Como é que você vai... Não existe tratamento. Você vai ter que confinar essas pessoas. Mas como é que você confina aquilo que não dá pra ser confinado? É uma dinâmica que vem que os caras trazem um problema humano para pessoas não humanas, para deuses. Porque são problemas, vamos pôr nesse caso, por exemplo, o do Xavier, mas é complicado, né? Porque o Alzheimer é vai deteriorando, pronto, o tecido cerebral. Então, essas pessoas com esses tipos de superpoder já tem regeneração e o caralho, então não tem dano físico na matéria orgânica. Porém, você, quando é psicológico, por exemplo, que eu acho que é o caso do Sentinela, é diferente, não tem como você alterar fisicamente, é psicologicamente. Isso aí é muito louco. Pra você ver como essa coisa da mente ainda vai muito além de humanos e não humanos, heróis, superpoderes e não superpoderes. É muito louco. Afeta os dois. É um comum. Agora, introduzir o Sentinela nesse ponto, porque, vamos lá, os caras... Ele não vai ser vilão, óbvio. No máximo, o anti-herói, na linha dos próprios Thunderbolts, né, por assim dizer. Mas eu não entendi essa jogada da Marvel, colocar um super ser desse calibre agora. Porque tá trazendo o Doom de volta, tá introduzindo o Quarteto e Galácticos e não sei o que, papapá, ppp. E aí traz esse super personagem, mano, do nada. Sabe? A Marvel, eu não sei, parece que é feito gratuito, tipo, tentando. Mas não faz sentido ser gratuito. Tipo, precisa de alguém, põe esse aí. Não faz, porque tem um monte de tantos outros porcaria é modo de dizer. Mas tantos outros que ela poderia usar desse jeito. Põe esse fulano aí pra tapar buraco aí, põe aí. Beleza, eu até entendo, mas. Eu sei lá, eu achei muito estranho. A Marvel, ela tava fazendo. Até o Endgame, ela tava indo muito bem. Foi desde o Homem de Ferro 2008, ou até antes já. Aí que o Homem de Ferro pra mim é o divisor, né? Quando você fala de CGI, é o Homem de Ferro, é 2008, é o ano. Começou em 2000 com o Bryan Singer, com X-Men, depois o Wolverine, depois o Miranha do Sam Raimi, mas foi em 2008 que o bagulho ficou perfeito. Dali pra frente, o que a Marvel fez é a história. Mas enfim, depois disso eles ficaram usando os personagens nada a ver, fazendo um monte de série, produzindo um monte de conteúdo nada a ver. É tipo, parece que o estúdio, a Marvel, a Disney foi tomada por fãs, começaram a fazer fanfic de tudo. Pô, e fulano, e agora? E como é que ficou o Gavião depois dos Vingadores? Ele foi treinar
A nova arqueira lá, esqueci o nome, a Kate Bishop, foi treinar. Aí fulano foi fazer não sei o que. Sabe, fica aquele bagulho. E depois? Sabe, meio Frieren. E começaram a encher linguiça. E aí acabaram até fazendo umas coisas nada a ver. Tem coisa que eu nem assisti ainda. O She-Hulk eu não assisti ainda. Nem sei se eu vou. Tem coisa acho que não faz sentido. Que não vai complementar em nada, mano. Nossa, dói nas costas. Não vai mudar em nada. Então, nem vou ver. Agora, o Sentinela eu vou assistir porque é o que eu falei. É o que eu tava falando. Todos os heróis que a maioria do que eu comecei a ler, que eu cresci lendo, já eram heróis muito mais velhos do que eu. Então, o Sentinela é um que eu vi nascer. Literalmente, quando saiu a primeira impressão na banca, eu fui lá e comprei o bagulho. Muito louco. Então eu tenho um carinho com esse personagem, porque eu acho que ele é um personagem que não é só tiro, porrada e bomba, sabe? Não é só o super-herói, ele tem um problema sério, psicológico. Principalmente agora que nós estamos na era das doenças psicológicas, os problemas psicológicos. Eu acho que poderia ter dado um valor maior pra ele, pra introduzir ele no universo Marvel, tudo, como o complexo personagem que ele é, a profundidade que ele tem. Não colocar ele superficial, assim, no Thunderbolt, sei lá. Eu acho que ele merecia mais. Mas a Marvel, que eu falei, a Marvel anda meio sem mão. Ela ia tão bem antes. O sucesso da Marvel em comparação a DC no cinema, é claro, é sempre aquele negócio. O que vocês querem? Ah, vocês querem isso? Toma. Vocês querem não sei o quê? Vocês querem fulano fazendo tal papel? Tá aqui. Vocês querem agora? Ah, vocês querem todos os Miranha de volta? Tá bom. Quanto custa? Tá bom, tá aqui, faz. E estourando. Só que aí a hora que eles falam, a hora que eles dão uma de DC, que a DC faz isso. Ah, vocês não sabem o que vocês querem, a gente sabe o que vocês querem. E só faz cagada. A Marvel parece que faz isso às vezes. E esse do Thunderbolts, eu até agora tô sem entender. Eu tô sem entender total por que colocaram a porra do Sentinela na porra dos Thunderbolts, mano. Não sei. Pra mim não vai fazer sentido. É outro filme que... É filme... Sei lá. Não é filme referência, porque acho que o maior filme referência de todos os tempos, principalmente dentro do universo Marvel, é o Deadpool Wolverine. Nossa senhora. Ali é um filme de referência. Mas... Sei lá. Vamos ver. Eu não acho que vai ser bom. Eu não acho que vai ser bom. Eu não acho que vai ser... Não é que eu não acho... Eu acho que não será bom, porque eu acho que não vai fazer jus ao personagem. A complexidade do personagem. Vai ser um negócio bem superficial. E eu tenho certeza que vai ser ele derrotando ele mesmo. Tenho certeza. Porque ninguém... Não tem... Se você não envolver os pesos pesados da Marvel pra bater de frente com ele, nós estamos falando de Thor, Hulk. O Hulk já apanhou dele, hein? Do Sentinela. Já, o próprio Hulk já assumiu que ele não aguenta o tranco, não. Então... E aí você põe Thunderbolts. Você põe... Tudo bem, o Buck... É muito louco isso, né? São 3 versões diferentes do Super Soro. Você tem a original do Rogers, aí você tem a cópia, a tentativa da União Soviética, né? Do Invernal, e depois você tem essa que é o do Sentinela, que cria o ser com poder de 1 milhão de sóis explodindo. Poder pra caralho. Mas esse bagulho também, entre ele e o Superman, é meio relativo, que eu falei. A fraqueza, o Sentinela foi derrotado pelo Thor porque jogou os restos dele no Sol. O Superman ficou 15 mil anos no Sol e saiu o Superman Prime. Porém, o Sentinela ele não tem fraqueza, por exemplo, a itens mágicos, igual o Superman. E se você pegar o Rei Arthur, por exemplo, ele faz parte do universo DC. Inclusive é canônico. Então se você, por exemplo, pegar um item mágico, por exemplo, a Excalibur, ou qualquer peça de Teremisca lá da Ilha da Mulher Maravilha, inclusive tem até um desenho que mostra o Superman cortando o dedo numa espada, você mata o Superman, mano. E já era. O Sentinela não. Esse Sentinela, ele consegue regenerar, ele tem um poder de regeneração tipo Dr. Manhattan. O negócio é muito louco. É complexo. Agora com o Superman Prime já não dá. Que o Superman Prime, que eu falei, ainda vem antes ainda. Então não é, o Sentinela não é o Superman da Marvel, não é. Ele não foi projetado para ser o Superman da Marvel. Ele foi projetado para ser uma catástrofe. É isso, ele é uma catástrofe ambulante. Foi para isso que ele foi criado. Ele é um cataclisma, ele é o que quando precisam de um motivo para reunir todo mundo, ele é um desses. Ele é uma causa
pra união de todo o universo Marvel, juntar um monte de herói, juntar o caralho. Porque não dá, ele é muito overpower. Por isso que pra mim não faz sentido, de novo, não faz sentido colocar ele no Thunderbolts. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não é, tô tentando trazer essa parte mais filosófica das coisas, não só ficar vomitando dado. Porque, sei lá, hoje dado você consegue de qualquer forma na internet, somente com IA e ChatGPT. Agora, discutir a coisa, ver a profundidade do assunto é diferente. Descascar com uma cebola é outra coisa. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, comenta, me diz o que vocês... De onde vocês, se você já conhecia o Sentinela. Porque se você ainda não conhece e tá deixando pra ir conhecer no cinema, puta, meu... Vão estragar um personagem excepcional. Pra você, vão estragar um personagem sensacional. Mas é isso. Valeu, pessoal. Brigadão. Um abraço e até outra vez. Falou.